ainda em solo e nossa saúde. A doença lombriga, apesar de que o solo, né, ele, ele pode abrigar outros tipos de vermes parasitas, como é o caso também do bicho geográfico, o ser humano ele é afetado em sua maior parte pela lombriga. Então, o nome popular lombriga, cientificamente, a doença se chama ascaridíase, porque é causada por um verme cilíndrico do grupo nematóide, chamado de Ascaris lumbricoides, que é o nome da espécie, é o nome científico desse verme. Esse verme ele entra no nosso corpo quando o ser humano bebe água contaminada pelos ovos ou come alimentos contaminados pelos ovos. Ou seja, quando a gente não trata a água ou quando a gente não lava bem os alimentos e acaba então se contaminando com os ovos desse verme. A gente pode evitar essa contaminação, então a profilaxia para esse tipo de doença é primeiramente o saneamento básico, ou seja, coletar o esgoto da população, tratar o esgoto e fornecer também água limpa, tratada, insípida, inodora, incolor e sem micro-organismos. Mas também nós podemos, se não temos uma fonte de água confiável, ferver, filtrar e clorificar a água. Devemos lavar bem as mãos, então ter uma boa higiene pessoal e lavar bem os alimentos antes de consumir, principalmente os alimentos que são consumidos crus, como as saladas. Então, essas são as medidas profiláticas, o modo de prevenção dessa doença. Essa doença, ela pode ser tratada facilmente, mas ela afeta uma parcela da população menos favorecida, que tem menos acesso à educação e menos acesso à saúde e menos acesso ao saneamento básico. Com apenas um vermífugo, mas tem que ser um vermífugo adequado, se faz o tratamento dessa doença. Se essa doença não for tratada, ela pode levar à morte. Geralmente, as crianças são mais afetadas e elas são levadas à morte por anemia ou por obstrução do sistema digestório. Essa doença é caracterizada por inchaço abdominal, mas não devemos confundir essa doença com a esquistossomose. A esquistossomose é chamada de barriga d'água. O inchaço abdominal causado pela lombriga é devido à quantidade de vermes que acaba por existir e continuar dentro do nosso intestino. E aí a quantidade desses vermes promove o inchaço abdominal. Este daí é um ciclo de vida do Ascaris lumbricoides. Então, onde este ciclo começa? Quando um ser humano contaminado defeca em local inapropriado, ou seja, sem saneamento básico. Se essas fezes com ovos contaminam água ou alimento e posteriormente são ingeridos por outro ser humano, neste outro ser humano, o verme vai percorrer um caminho, vai fazer uma viagem. Ele é ingerido, ele vai parar lá no intestino. E no intestino ele encontra um vaso sanguíneo, chamado de porta hepática. Esse vaso sanguíneo leva a larvinha do verme para o fígado e depois para o pulmão. E aí essa larva ela sobe pela nossa traqueia até a nossa faringe. E aí a gente acaba engolindo de novo esse verme que vai parar nos intestinos e se transformar em um adulto. E aí lá ele vai se reproduzir, vai produzir mais ovos que eclodem dentro do nosso próprio intestino ou podem ser eliminados através das fezes para o ambiente. Então, lembrando que com saneamento básico a gente corta o ciclo de vida dessas Ascaris lumbricoides e evita um número maior de casos. Quanto ao solo, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida,
podem mandar via e-mail, via canal ou via Facebook. Então, até a próxima aula. Um grande abraço para vocês. Espero que vocês tenham gostado.